Mangá. Mesmo que leias ou não, toda a gente gosta das covers de mangá. Existem imensos mangás, mas mesmo muitos mangás. Por isso decidi escolher alguns que me chamaram a atenção e analisar mangás colocando em 5 categorias. Os manga covers com arte bonita mas nada por trás. Os lindos que têm uma razão por trás. Os que te irão fazer ler o mangá. Os que têm cute girls que irão também fazer-te ler o mangá. E a comparação entre o primeiro volume e o último volume. Então, começando com os manga covers com arte bonita mas nada por trás, nós temos Kaguya-sama Love is War. A arte nas capas de Kaguya-sama é simplesmente linda. Os personagens têm um design característico e a diversidade de cores torna uma obra viva e chamativa. Mas, apesar da arte ser linda, as covers não demonstram a personalidade que vemos no anime e mesmo no mangá. Quando olho para as capas de Kaguya-sama, penso apenas no mangá de romance genérico com boas capas. Não há evidência nenhuma de comédia nas capas. O autor decidiu apenas fazer zoom nas personagens e pronto, está feito aqui o meu trabalho. Acho que uma maneira para melhorar as capas devia ser colocar os personagens a interagir uns com os outros, porque é isso a essência de Kaguya-sama. Vemos os diversos jogos entre os personagens, os mind games entre os protagonistas e até mesmo os momentos mais calmos e românticos. Existe um pequeno segredo das covers de Kaguya-sama. Na versão inglesa eles tiraram os panos de comédia que existe na versão japonesa. Isto para mim foi um downgrade, porque tiraram o pouco que havia de essência de comédia nas ilustrações. A seguir temos Jujutsu Kaisen, que apesar de vender imenso, não tem capas boas. Antes que me atirem 5 pedras à cabeça, Jujutsu Kaisen tem covers lindos dos personagens principais, com uma arte linda, mas não há meaning por trás. E eu vou-vos explicar porquê. Para quem não leu o mangá e não viu a última temporada do anime, eu recomendo que saltem esta parte, pois vai ter spoilers. Ok, vou-vos dar o exemplo do volume 12 de Jujutsu Kaisen, que nós temos o início da luta entre o Shoso contra o Itadori e a Mei Mei contra a Curse. O gajo decide colocar a Mei Mei nua. Porquê? É que se ainda fosse o chapter que abordasse a Mei Mei a dormir com o irmão, epá, era mau, mas tinha sentido. Agora, do nada, tipo, é apenas luta. Aquele volume só temos luta. Por isso é que eu digo que Jujutsu Kaisen não tem meaning por trás das capas. O autor pega nos personagens, mete-lhes com uma boa arte e está feito. O que me deixa mais frustrado é que Jujutsu tem tanto conteúdo que se pode pegar para fazer capas. Por exemplo, neste volume, ele podia meter a Mei Mei badass com um machado de corvos à volta. Tipo, só assim já melhorava 100 vezes o volume original. Agora o mangá que fez o mesmo que Jujutsu, na minha opinião, é Chainsaw Man. Chainsaw Man também coloca ali os personagens juntos, mete ali uma fightzinha ou outra, mas nada de especial, não há um meaning por trás daquilo. Acho que a única diferença que existe em si é a utilização das cores para dar aquele caráter dinâmico e estranho da obra. Mas de resto não há muito intuito. Mas, e um grande mas, Chainsaw Man parte 2 veio para melhorar esta parte. Olhem para estas duas covers. As cores, o shading e as poses fazem-nos querer interessar pelos personagens. Do lado esquerdo nós temos um character badass com um background incrível atrás de si, e do outro lado temos um character misterioso e sombrio. Podemos dizer que nesta parte o autor decidir colocar com as covers, literalmente. Se há um mangá que eu gostava que tivesse mais meaning por trás das capas, é One Piece. As covers de One Piece são apenas uma junção de vários personagens numa cover. Okay. Vou-vos dar o exemplo do volume 49, Planet Thriller Bark. O que é que nós temos na capa? Nós temos basicamente o que aconteceu no anime. Temos ali a Nami vestida que ia se casar, ali o Luffy monstrinho, o vilão que é o Gekko Moria, e por trás tem ali o Kuma, mas não atrai, não há aquela atração de oh shit, o que é que será que vai acontecer? Não. Apenas são cenas que aconteceram. E isso não é uma coisa que me interessa. Mas se há algo lindo das capas de One Piece, e isso eu tenho que tirar o chapéu de palha, são as cores que demonstram o quão enorme e divertido é o mundo de One Piece. E os seus personagens icónicos e únicos. Isso é simplesmente lindo. A utilização das cores é espetacular. Agora vamos para a minha categoria favorita, que são os manga covers lindos que têm uma razão por trás. E porquê é que eu gosto disso? Porque eu gosto de olhar para a capa e perceber, ok, isto significa isso. E gosto de ter o cérebro explodido a perceber e entender a capa. Começando por comissão. Nós olhamos para a capa e ficamos tipo, ok, é girinho, ela está ali com os seus amigos, a arte é gira, nada mais do que isso.
Mas aí é que se enganam. Porque se formos analisar a fundo a capa, conseguimos ver que a Komi é sempre o centro da capa, enquanto os amigos estão no background a fazer as suas atividades. Então porquê é que a Komi está sempre a olhar para nós? Será que ela é uma serial killer? A resposta é simples. Para quem lê o mangá ou viu o anime, nós sabemos que a Komi, quando está com os amigos, é muitas vezes representada de forma silly e engraçada. Mas aqui nas covers ela tem um ar sério. Isto significa que nós não conhecemos a Komi verdadeira. E o posicionamento, o shading, cores e o olhar dela convida os leitores a tentar conhecer a verdadeira Komi. É isso que me dá prazer nas capas de anime. Uma coisa simples, que ao olhar nu parece nada especial, é algo com significado. Foi pensado para aquilo. É espetacular. Agora Fire Force. Eu vou admitir, as capas de Fire Force não são o meu estilo. São muito simples, o background em si não tem nada especial e a arte em si também não é nada especial. Mas eu tinha de trazer isto porque eles fazem uma coisa tão subtil, mas tão espetacular, que é a distinção entre os personagens bons e os maus. Os personagens bons são identificados com a cor preta, como podemos ver aqui, enquanto os personagens maus são identificados com a cor branca. Quando existem personagens que estão no meio termo, o autor faz a mistura da cor preta com a cor branca. Por exemplo, temos a Ibana, que apesar de ter o casaco preto a representar bem, tem um vestido branco que demonstra o lado twist dela. Ou seja, nós sabemos que ela está no bem, mas não inteiramente do lado do bem. E o melhor exemplo disto é mesmo no volume 10, temos o Vitor Lich, que usa o casaco preto para se esconder. E como nós sabemos no anime, no mangá, ele tenta integrar-se com os protagonistas. Mas nós sabemos que ele tem uma intenção má por trás. Adoro essas referências assim. Ei pá, é tão incrível, mano. Ok, vamos acalmar, que agora vamos falar de Naruto. Apesar das capas de Naruto Shippuden terem um melhor design e arte, a composição das capas de Naruto clássico são as melhores. Porque ao contrário de Shippuden, eles não pegam num painel de mangá e colam na capa. A maneira como o autor pega nos personagens e mistura com o mundo e o estilo Naruto é simplesmente incrível. Por exemplo, o volume 12, que em vez de nos colocar com o Naruto contra o Neji na capa, colocam o Naruto sorridente e com um chapéu, demonstrando o seu tipo de luta engraçado e criativo. Enquanto temos Shikamaru em baixo com um ar de desleixo e sem paciência para sequer estar na capa. Digam-me só se isto não é genial a maneira como ele transmite os personagens na capa. Agora vamos entrar em outra categoria que também eu acho incrível, porque existem muitos mangás que quando nós vemos a capa ficamos oh my god, eu tenho que ler esta merda é incrível. Então temos Sakamoto Daisy, tem um conceito simples de capas, que é colocar o personagem do volume na capa. Enquanto Jujutsu apenas utiliza a arte para deixar os personagens bonitos, Sakamoto utiliza a arte, as cores e as exposições para atrair o leitor a conhecer os personagens e interessar-se por eles, e para dar também um estilo cool à obra. Por exemplo, o volume 5, temos uma personagem que parece uma freira, nada especial, mas a expressão dela, as cores, o som que fazem-te querer saber mais sobre a personagem. E como já disse, as poses são a parte mais incrível destas capas, que dão um aspecto cool, mas também fazem-nos ficar interessados em saber qual é o tipo de poder ou o estilo de luta daquele personagem. Por exemplo, temos o volume 15. Ainda não li esta parte da obra, mas pela imagem posso supor que o poder dele tem a ver com eletricidade e magnetismo, em que ele utiliza os pregos como balas. Esta pose, em conjunto com os olhos do personagem, fazem-me pensar que este personagem é frio, mas calculista, e que tem um poder muito interessante. Outro mangá que me faz querer ler as obras é Zatchabella Complete Edition. As capas desta Complete Edition são das minhas favoritas. Eu nunca li esta obra, mas as cores e os personagens fazem-me querer explorar esse mundo, e os poderes, e até mesmo os personagens que parecem bastante carismáticos e icónicos. Agora vamos para um mangá que tem uma vibe mais misteriosa e trata-se de Happiness. Apesar de nunca ter lido Happiness, devido ao estilo diferente que as capas têm, consigo olhar para elas e criar a minha própria história. Por exemplo, no volume, o olhar e o close-up que o artista dá na personagem faz com que fiquemos interessados. Porque é aquela tensão? O que é que ela está a pensar? Ponto que, no volume 4, podemos ver que existe uma confusão interna da personagem, representada pelos tons de cores e do estilo do desenho. Este estilo de arte, diferente do normal, é simplesmente espetacular. É como se estivéssemos no museu a tentar perceber o que significa aquela pintura. Agora, para uma vibe mais engraçada, nós temos um dos meus mangás favoritos, que é Grand Blue. E este Tank God tem covers incríveis. Ao contrário de Kaguya, aqui conseguiram representar bem a comédia.
Estas capas fazem-nos querer entrar no grupo de amigos deles e vivenciar as aventuras incríveis que estão a ser mostradas na capa. No volume 11 temos o pessoal a saltar para um lago e cada um com a sua forma de saltar, mas o que me deixa mais interessado é que todos nesta capa estão-se a divertir a fazer isto. Mas não temos só momentos para rir, também temos momentos wholesome. Por exemplo, no volume 14 temos o pessoal a admirar o pôr do sol e a maneira como o autor colocou isto faz-me querer estar lá a presenciar mesmo o pôr do sol. Ok, agora vamos para a categoria de mangas com cute girls que te irão fazer ler o mangá. Nesta categoria, para vos convencer, vou dizer apenas uma palavra. Vários. Manel. Começando por Rent a Girlfriend, Mizuhara. Agora a Apothecary Diaries, Mau Mau. E por fim Neverlearn, muitas cute girls. E para acabar este vídeo, vamos para a categoria que muitos mangás longos têm, e eu simplesmente adoro. Mangás que fazem comparação do primeiro volume com o último. Esta categoria poderá ter pequenos spoilers das obras. Começando com Assassination Classroom, temos o volume 1, a cor amarela do Koro Sensei a representar o sol, ou seja, o início. E no volume 21 temos a noite a representar o fim da obra. Um detalhe lindo desta última capa é o facto de termos os alunos a olhar para o professor e o professor estar na forma de lua, representando a partida do professor. Mas, também se formos a pensar na lua, está no formato quarto crescente, o que também demonstra que houve um crescimento dos alunos durante toda esta obra. Outro detalhe espetacular são os alunos de preto a representar o luto pela perda do professor. Já agora, por curiosidade, sabiam que os volumes ímpares são feitos com tons simples, ou seja, apenas amarelo, apenas rosa, apenas branco, enquanto os volumes pares são feitos com várias cores e um formato específico. E para acabar em grande, temos Death Note. Este é simplesmente espetacular. No primeiro volume temos várias representações da morte. Temos as caveiras no topo da cruz, a cruz em si está tangida de sangue, que pode representar o sangue das pessoas que o Light matou. Temos o Ryu, que tem a mesma cor do sangue, ou seja, para dar ênfase aí na morte. E também temos o Light com uma foice, preparado para matar qualquer um com Death Note. Já o volume 12 apresenta tons brancos, para representar a paz, e como não haverão mais mortes com o Death Note. Para além disso, o Light tem os braços abertos para representar a libertação e também para dar ênfase a esta libertação temos as asas que são um símbolo de liberdade. Não é verdade, Eren? E não se esqueçam, da próxima vez que olharem para uma capa de mangá, tentem apreciar e perceber o seu significado.